No vídeo de hoje, nós vamos mostrar qual a forma correta de inserir ilustrações e tabelas no seu trabalho acadêmico, e também como gerar uma lista automática de ilustrações e uma lista automática de tabelas no Word. Isso tudo de acordo com a norma 14.724 de 2011 da ABNT, que traz tudo que um trabalho acadêmico precisa ter, e a questão das ilustrações e das tabelas também aparece nessa norma. Para mostrar como se faz isso, nós vamos utilizar o modelo de TCC Somente Frente, que é disponibilizado pela Biblioteca Universitária da FURB. Ele pode ser baixado no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Para a norma da ABNT, uma ilustração pode ser muitas coisas. Pode ser um desenho, um fluxograma, uma fotografia, um gráfico, um mapa, um organograma, um quadro. Eu diria que é basicamente tudo que não é texto do teu trabalho, tudo que não é tabela e o que não é fórmula química ou equação matemática. Então vamos supor que eu queira inserir essa ilustração aqui no meu trabalho. Então eu vou copiar ela. Lá no meu trabalho, antes de colar a imagem, eu vou habilitar o marcador de formatações. Fica aqui na página inicial, é esse botão aqui, só para verificar o que tem aqui no meu trabalho. Então, para evitar de apagar, por exemplo, essa quebra de página. Então, eu vou inserir a minha imagem mais ou menos por aqui. E já vou deixar habilitado também a lista de estilos. A lista de estilos é sempre bom deixar aberta quando você estiver escrevendo o trabalho, porque tudo no Word a gente formata com base nesses estilos, certo? Ok, já decidi que a minha imagem vai ficar aqui, eu já copiei ela, então eu vou colar a minha imagem. Nesse caso é uma imagem, mas nem sempre uma ilustração é exatamente uma imagem, certo? Bom, pela norma da ABNT, eu não tenho tamanho para essa imagem. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. O tamanho dela é o tamanho necessário, né, para o seu trabalho. Então, tem ilustrações, às vezes, que ocupam uma folha inteira, mais de uma, se a gente pensar em quadros, né? Então, não tem norma para tamanho, não tem norma para alinhamento, ela pode estar alinhada à direita, à esquerda ou centralizada. No nosso modelo, nós optamos por deixar esse alinhamento centralizado. E para isso, a gente tem um estilo aqui no lado, chamado Ilustrações. Então, a imagem está selecionada, né? E eu vou clicar nesse estilo para deixar, então, centralizada, porque nós optamos no nosso modelo por fazer dessa forma. Então, norma para tamanho da ilustração não existe, norma para alinhamento dela também não existe. Ok, o que eu preciso ter acima da minha ilustração são os seguintes elementos. Primeiro, o tipo de ilustração que é. Nós convencionamos chamar de figura aquelas ilustrações que não têm um formato bem específico. Por exemplo, mapa é mapa, organograma é organograma, quadro é quadro, gráfico é gráfico. Agora, fotografias e imagens, do modo geral, que não tem uma forma muito delimitada, a gente convenciona chamar de figura. Então, o primeiro elemento aqui é o tipo de ilustração que é. O segundo elemento é o número de ordem de aparecimento no texto. Nesse modelo, eu tenho uma figura de exemplo que eu chamei de figura 1. Essa aqui é a segunda figura do meu trabalho, então vai ser a figura 2. Depois disso, eu preciso colocar um travessão. Assim que eu der um espaço, ele vai virar um travessão. E um título para essa imagem. No caso aqui, é uma imagem que ela já veio com um título original, porque é uma obra de arte, então eu vou manter esse título. Mas, quando você coloca, por exemplo, uma fotografia que você mesmo tirou no seu trabalho, o que vai ser o título? O título vai ser alguma coisa que descreva o conteúdo daquela fotografia. De forma resumida, evidentemente, mas o título ele precisa me dar clareza sobre o que eu vou encontrar naquela ilustração. Certo? Então, esses são os elementos que precisam estar acima da ilustração. Eu vou selecionar esse título e vou aqui nos estilos, eu vou no estilo lista de ilustrações. A formatação dessa parte para a ABNT, ela precisa estar em tamanho 12 e não tem norma para alinhamento. Então também pode ser à direita, à esquerda ou centralizado. No nosso modelo, nós optamos por deixar centralizado. O importante sempre também é que vocês escolham essa questão de alinhamento, o alinhamento que você preferir para o seu trabalho e use o mesmo alinhamento para o trabalho inteiro, senão o trabalho vai ficar com aspecto bagunçado. Abaixo da ilustração, nós sempre vamos ter os dados de fonte.
O que é a fonte? É o lugar de onde eu peguei essa imagem. Bom, nesse caso, nós costumamos ter algumas situações. Vamos supor que eu tenha tirado uma fotografia ou que eu tenha produzido essa ilustração. Nesse caso, a gente poderia deixar aqui embaixo a informação do autor 2020, é uma forma de descrever, ou fotografia tirada pelo autor. Qualquer coisa que deixe claro para a pessoa que está lendo que esse material foi produzido pelo autor desse trabalho e que ele foi produzido em 2020. Tem também a situação em que a ilustração ela já traz resultados da pesquisa. Vamos supor que a gente fez uma pesquisa qualitativa, entrevistou pessoas e colocou algumas respostas dentro de um quadro. Nesse caso, a gente pode colocar aqui embaixo dados da pesquisa e a data em que a pesquisa foi realizada. A data sempre é o ano. Nesse exemplo que eu estou usando, eu peguei essa imagem de uma página da internet, certo? O que eu preciso fazer então? Eu vou fingir que essa imagem é uma citação textual, é como se fosse um texto que eu peguei de algum livro. Primeiro eu preciso então fazer a referência para aquela página da internet. Eu fiz essa referência e já deixei ela aqui na lista de referências. A norma da ABNT 6023 de 2018, ela me traz os elementos que eu preciso ter para fazer uma referência de uma imagem. E o que eu vou colocar lá na fonte? Os dados para chegar nessa referência, que nesse caso aqui, eu tenho aqui o sobrenome do autor, eu tenho só um autor, então vai ser só o sobrenome, e a data de publicação dessa imagem, a data de produção, que é 2016. Então, eu venho aqui embaixo, eu vou colocar o nome do autor e a data de publicação do material, não é a data de acesso ao material, nesse caso, né, que eu peguei da internet. Então, sempre que for uma imagem tirada de algum lugar, ou uma imagem, uma ilustração que contém informação tirada de algum lugar, eu vou fazer a referência para aquele lugar e aqui na fonte eu vou colocar esses dados aqui para eu chegar naquela referência. Nesse caso aqui, o 2016 está entre colchetes porque é uma data que não aparece de forma clara naquele site, mas eu tenho certeza que é uma imagem produzida nesse ano, certo? Agora eu seleciono essa parte da fonte, eu venho aqui na lista de ilustrações e aplico o estilo fonte ilustrações. Por quê? Pela norma da ABNT, esses elementos precisam estar em tamanho menor que 12. No nosso modelo nós optamos por 11 e também não tem norma de alinhamento, então nós optamos por deixar centralizado. E está pronta a nossa ilustração, é assim que ela deve aparecer no nosso trabalho. Esses estilos que tem, esse estilo lista de ilustrações, é o que vai tornar possível depois nós inserirmos essa ilustração automaticamente lá em cima da nossa lista de ilustrações, certo? Tabelas. A formatação das tabelas no trabalho é muito parecida com a formatação das ilustrações. A parte superior da tabela é a mesma regra das ilustrações, então vou ter tabela, né, que é uma tabela, o número aqui de aparecimento dela no texto, essa é a primeira tabela que eu tenho, travessão e o título da tabela. Qual que é a diferença? Aqui eu vou aplicar o estilo lista de tabelas, porque as listas elas são separadas, obrigatoriamente a lista de ilustrações é separada da lista de tabelas. A formatação da tabela, como essa tabela deve aparecer, nós não vamos entrar em detalhes porque ela segue a norma do IBGE de formatação tabular, que eu vou deixar disponível aqui no link para download, certo? Então, como é que eu disponho os elementos dentro da minha tabela, a ABNT não trata disso, quem trata é o IBGE. Abaixo da tabela, eu preciso ter também os dados de fonte, segue a mesma norma, segue os mesmos critérios das fontes das ilustrações. Também, se eu tiver pego essa tabela de algum lugar, eu vou ter que fazer uma referência para esse lugar e aqui eu vou fazer a chamada para minha referência. E eu também tenho a opção aqui de legendas ou notas. O estilo dessa parte aqui, porém, é o estilo fontes e legendas tabelas. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho norma para alinhamento. Essa parte toda ela vai estar alinhada aqui com a lateral da minha tabela, certo? Ela vai seguir esse alinhamento aqui do ladinho da tabela, não é centralizado. Então, no nosso estilo aqui,
ele não está alinhado porque cada tabela vai ter um tamanho diferente. Então, essa parte aqui depois, quando você inserir a sua tabela, você vem aqui e ajusta com espaço ou com tab e ajusta conforme a sua tabela. Uma dúvida muito frequente que nós recebemos bastante lá na biblioteca é qual que é a diferença entre quadro e tabela. Bom, a diferença principal não é a linha lateral aqui, né, que todo mundo fala, e tabela tem linha, não tem a linha aqui do lado e quadro tem. Não é essa. A diferença é o tipo de informação que eu vou ter dentro de uma tabela e de um quadro. Então, quadro eu vou ter texto dentro, né, e tabela eu vou ter números, basicamente. Então, uma tabela eu consigo transformar em um gráfico e um quadro eu não consigo transformar em um gráfico. Quadro é uma ilustração, está dentro da lista de ilustrações e tabela é uma tabela. Bom, deixei todas as minhas ilustrações certinhas com esse formato aqui que eu mostrei e as minhas tabelas também. Eu vou lá em cima no modelo, na lista de ilustrações, na lista de tabelas, vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em atualizar campo, atualizar índice inteiro e vou dar um OK. Tudo que eu tiver selecionado vai aparecer aqui, certo? E já com a página certinho. O ordenamento dos elementos aqui é pela página, então vai ficar dessa forma aqui, figura 1, quadro 1, todos os tipos de ilustrações aqui e meio misturado assim, né, figura, quadro, gráfico, fluxograma, tudo que eu tiver no meu trabalho, com o ordenamento das páginas. Eu posso sim fazer uma lista à parte, eu posso ter uma lista só de quadros, uma lista só de organogramas, uma lista só de gráficos, se eu tiver muitos gráficos, muitos quadros no meu trabalho. A norma prevê que isso é possível também. No nosso modelo, a gente fez tudo junto, porque é o padrão da norma, né? Supondo que eu tenha várias ilustrações diferentes. Bom, a tabela é a mesma coisa também. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou atualizar campo, tudo no meu trabalho que tiver com o estilo lista de tabelas, vai aparecer aqui. Só tomem cuidado que às vezes quando eu atualizo aqui as listas, ele pede se eu quero substituir a lista anterior. Cliquem em não, porque a gente gerou essas listas quase da mesma maneira e o Word, se eu clicar em sim, ele vai excluir uma das duas. Então, cliquem em não, que deve funcionar. E esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, utilizem aqui os comentários do YouTube. Siga a Biblioteca da FURB nas redes sociais, os links também estão aqui na descrição e até o próximo vídeo.